Fala galera, professor David na área. E o assunto da semana é potenciação e radiciação. Então, vamos lá. Potenciação. Aqui nesse tópico estudaremos a potência, o que é, algumas potências importantes e as suas propriedades. Então vamos lá. Primeiro, o que é, pessoal? Potência nada mais é do que um produto de fatores iguais, galerinha. Então, potência é um produto de fatores iguais. O que representa isso? Nós temos o mesmo fator multiplicando-se por diversas vezes, 2, 3, 5, 10 vezes, ou seja, o mesmo número multiplicando por ele mesmo. Então, isso aqui é, no geral, de forma bem simples, simplista, a potência. Tranquilo? Vamos na sequência. Termos da potenciação. É importante conhecermos que a potenciação é formada basicamente por três partes, três termos. Eu representei aqui o Bzão, o N e o X. O B aí, gente, ele é a base. O Nzinho, o seu expoente. Então nós temos o expoente, que é esse Nzinho. O resultado é que chamamos de potência. Calcule a potência, deu o resultado. Então nós temos base, expoente, potência. Aí você fala, massa, professor, tranquilo. E agora, o que é que cada um dele faz? Vamos ver. O que será que cada um dele faz? Bem simples, galerinha. Já sabemos que tem base, expoente e o seu resultado, que é a potência. A base, galera, é o número que será multiplicado por ele mesmo. Como assim, professor? A base só multiplica com ele mesmo. Faremos o cálculo com a base. E o que seria o expoente, galera? O expoente determina a quantidade de vezes em que multiplicamos a base por ela mesma. Em outras palavras, multiplicamos a base por ela mesma a quantidade de vezes que o expoente indicar. Aí você, massa, professor. Vamos para o exemplo? Olha lá. 2 elevado a 3. 2 elevado à terceira potência. Quanto é a base, galerinha? Vocês sabem quanto é? 2. Quanto é o expoente? 3. Então fica como? 2 vezes 2 vezes 2. Por quê? O que multiplicamos é a base. O expoente determina a quantidade de vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2. 2 elevado a 3 é igual a 8, galera. Tranquilo? Sequência. Isso eu vou pausar um pouquinho. Ó. Preste atenção, galera. Nesse assunto é muito importante você saber o caminho indo e o caminho voltando. Sempre. Assim como você pega lá a base e o expoente, efetua a multiplicação e chega no resultado final, se tivermos uma multiplicação muito extensa, imagine que o resultado de uma conta deu 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, como no exemplo aqui. Isso tudo eu vou responder. Como é que eu posso responder de uma forma mais simples? Representa tudo, galera, como uma potência só. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, temos o 3 multiplicando por ele mesmo quantas vezes? 5 vezes, então vale a pena representar como? 3 elevado a 5. Isso facilita o entendimento. Então é muito importante entender os dois caminhos nesse assunto, viu? Precisaremos. Tranquilinho? Próximo. Agora entraremos no segundo tópico. Vamos ver algumas potências importantes. Eu sempre vou tentar passar para vocês essa parte da potência importante, ela estando no expoente ou ela estando na base, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o zero. É muito comum estudarmos o número elevado a zero. Eu vou analisar os dois lados, tá certo? Então, o que é o zero na potenciação? Importante lembrar. Já falamos isso em sala de aula ainda, antes de paralisar um pouquinho. O zero na potência, o zero no expoente significa o seguinte, gente. Já falamos sobre isso. Todo número elevado a zero é igual a 1, exceto o próprio zero. Certo? Então lembrar, 5 elevado a zero, 1. 1 milhão elevado a zero, 1. 50 elevado a zero, 1. Com exceção do próprio zero. Qualquer outro número elevado a zero, o resultado vai ser sempre 1. Tá certo? Tranquilo? E quando o zero está na base, professor? 0 vezes qualquer número é o próprio zero. Então, se multiplicaremos o zero, não importa a quantidade de vezes, o resultado vai ser 0. Então, o zero, quando está na base, o resultado é 0. Aí você vai e pergunta, agora eu vou pegar o professor. Ô professor, e se eu tenho 0 elevado a 0?
Isso na matemática é considerado uma indeterminação. Tá ok, gente? Então a gente não tem como fazer esse cálculo. 0 elevado a 0 é indeterminado. Ok? Tranquilinho? Beleza? Vamos para a próxima. Potências importantes, seguindo. O 1, gente, na potenciação. Esse é um ponto muito importante. Parece uma coisa simples. Ó. 1 é 1. Qualquer número elevado a 1, mas isso muito aluno confunde na frente, gente. Muito aluno confunde. Tem que prestar atenção nesse ponto. Observa. 5 elevado a 1 é 5. Tranquilo. Qual é o ponto importante da frase que fica na sua cabeça? Todo número pode ser representado como uma potência. Todo número é uma potência. Se não aparece nada, é porque é 1 o seu expoente. O número 10 é potência? Você fala é 10 elevado a 1. O número 20 é uma potência? Você fala é 20 elevado a 1. Todo número pode ser representado como uma potência. Isso vai ser muito importante nos cálculos futuros, ok? E uma coisa simples, se o número 1 é a base da potência, o resultado sempre vai ser 1. 1 elevado, não importa quanto, o resultado vai ser 1, inclusive a 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Certo? Próximo. Expoente negativo. O que não podemos esquecer, pessoal. Todo número com expoente negativo inverte-se a base, tornando os expoentes positivos. Qual é a base? Analisa o primeiro exemplo. Se eu tenho aqui, 2/3 elevado a menos 1. Eita, e agora? Para tornar esse expoente lá de cima positivo, a gente inverte a base. A base não é 2/3, inverte. 3/2 elevado a quanto? A 1. Inverteu a base, mudou o sinal do expoente. E se eu tenho só o 4? Aí você tem que lembrar também. Todo número pode ser representado como uma fração. Se não aparece nada lá embaixo, é porque nós temos o númerozinho 1. 4 elevado a menos 2. O 4 vai ser o mesmo que 4 sobre 1, que é 4, elevados a menos 2. Para tornar o expoente positivo, o que é que eu faço? Eu inverto. Vai ficar 1 sobre 4 elevado a 2. Positivo. Tranquilinho? Sequência. Representando como uma potência. Também é muito importante nesse assunto, galera. A gente vai aprender na frente, um pouquinho na frente, que precisaremos fazer operações com potências que possuam a mesma base. Mas se eu tenho um número lá inteiro, como eu posso representar com uma potência de outra base? Com uma coisa que vocês estudam desde mais novinho, quando eram mais retardadozinho assim, pequenininho? Que era o que, galera? A fatoração, decompor o número. Se eu tenho, por exemplo, como represento o número 8 como uma potência de base 2? É só você fatorar. Você pega 8, dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2 de novo, 1. Chegou no 1, acabou. O 8 é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 3 vezes. Então, o 8 é o mesmo que o quê, pessoal? O 8 é o mesmo que o quê, galerinha? Aqui. 2 elevado a 3. Tranquilinho? E agora, se eu tenho um 27, turminha, como é que eu faço aqui? Eita, e agora o 27 dá para dividir por quanto? Lembra da regrinha da divisibilidade. 2 mais 7 não é 9? 9 dá para dividir por 3? Dá, então 27 dá para dividir por 3. Então a gente coloca aqui, 3. 27 dividido por 3, vamos ter 9. 9 dá para dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. E o 3 divide apenas pelo 3, que vai ser igual a 1. Exceto 1, claro, né? 3 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que o quê, galera? 3 elevado a 3. Ou seja, representamos um número como uma potência. No primeiro exemplo de base 2, no segundo exemplo de base 3. Pode acontecer com diversos outros números, veremos um pouco mais na frente. Ok? Agora partiremos para um assunto bem legal. Falaremos sobre as propriedades da potência. Falaremos o seguinte, gente, sobre o produto, que é a multiplicação, o quociente, que é a divisão, potência de uma potência e a potência de um produto ou de um quociente. 4 tópicos a serem trabalhados e trabalharemos utilizando sempre as potências de mesma base, ok? Então, primeiro tópico. Produto de potência de mesma base. Vamos seguir, 3 elevado a 2
vezes 3 elevado a 4. Só recapitulando, quando eu falo produto de potência de mesma base, produto é multiplicação de potência de mesma base, certo? Então, dando sequência, eu vou multiplicar duas potências que possuem a mesma base. Conseguem ver que tem a mesma base? Observem, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 4. Bases são iguais. Vamos destrinchar um pouco. O 3 elevado a 2, todo mundo concorda que é isso aqui, ó? 3 vezes 3, certo? E o 3 elevado a 4, vocês concordam que é isso aqui, galera? Ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Observa, 3 vezes 3. E o 3 vezes ele mesmo 4 vezes. Não está multiplicando? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos o quê? O 3 vezes ele mesmo, quantas vezes, pessoal? 6 vezes. Aí você fala, ah, professor, é basicamente uma soma. É essa a regra, galerinha. Então você faz assim, ó. Para efetuar o produto de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. O primeiro aí não tem base, expoente 2, o segundo não é expoente 4. Repete a base 3 e soma os expoentes. 2 mais 4 é igual a 6. É o mesmo que 3 elevado a 6. Então, galerinha, primeira regra. Produto de potência de mesma base. O A elevado a N vezes A elevado a M é igual a A elevado a N mais M. Ok? Tranquilinho? Agora a parte legal, a brincadeira. Então vamos lá. Represente como uma só potência. Primeiro exemplo, olha que brincadeira legal. 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 3. Tranquilo, jovem? Como é que fazemos isso aí? 7 elevado a 4 vezes 7 elevado a 3. Multiplicação de potência, as bases são iguais. Se as bases são iguais, repete a base 7 e soma os expoentes 4 mais 3. Teremos 7 elevado a 7, beleza? Exemplo 2, olha isso. X elevado a 5 vezes x elevado a 4 vezes x elevado a 1. Aí você, professor, acabou o mundo, o senhor não pode fazer isso com a gente? Calma, jovem, é tranquilo. A base não é igual, x elevado a 5, x elevado a 4 e x elevado a 1. Lembra disso, aquela propriedade lá de cima. O que faremos? Repete a base x e soma os expoentes 5 mais 4 mais 1. Resultado final, x elevado a 10. Tranquilo? Vamos agora para a segunda propriedade. Ah, tem um exemplo C. Olha que legal. Eita, professor, o que é isso? Não tem base igual. 2 elevado a 5 vezes 4. Pega o maior dos termos. Vamos pegar esse aqui, ó. Pega o maior deles. Aqui nós temos o 4 e vamos decompor o número 4. Ó. 4, passa o traço. Aí o 4, galerinha, dá para dividir por quanto? Ó, divide por 2. 4 dividido por 2 vai ser quanto? 2. 2 divide por quanto? 2. 2 dividido por 2 é 1. Então nós temos quanto? 2 elevado a 2. Aí agora sim, gente, ó. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 2. Repete a base 2 e soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Beleza? Agora sim, vamos para a propriedade 2. Quociente de potência de mesma base. Galerinha, quociente é divisão. Então, divisão de potência de mesma base. Siga o exemplo. 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2. Primeira coisa importante, para poder conseguir explicar para vocês. Lembra sempre, toda divisão é uma fração, é uma razão, certo? Divisão é uma fração, é uma razão. Então, eu posso representar assim, 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2. Vamos destrinchar, igual fizemos na questão anterior. 3 elevado a 4 vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 elevado a 2 vai ser quanto? 3 vezes 3. Oxente, tá dividindo em cima e embaixo, galerinha, ó. Pega uma tesoura e mete a faca aqui, ó. Nesse 3 corta esse 3 corta esse. O que é que vai ficar, galera? Ó, 3 vezes 3, que é o mesmo que o quê? 3 elevado a 2. Aí você fala, professor, 3 elevado a 4. 3 elevado a 2, ó. 4 menos 2. Ah, então a propriedade vai ser como, professor? Divisão de potência de mesma base. Repete a mesma base e subtrai os expoentes. 4 menos 2 vai ser 2. Então,
Segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. A elevado a n dividido por A elevado a m vai ser igual a A elevado a n menos m. Tranquilinho, gente? Beleza? Olha que coisa legal. Olha o que vem agora. Agora é hora da brincadeira. Represente como uma só potência. O mesmo exemplo, 7 elevado a 4, só que agora dividido por 7 elevado a 3. Eita, professor, e agora? Propriedade, jovem. Repete a base 7 e subtrai os expoentes. 7, 4 menos 3, teremos 7 elevado a 1. Aí, professor, mas aí só tem 7. E todo número é uma potência. Beleza? Tranquilo? Próximo exemplo. Valeu, minha Nossa Senhora das questões difíceis. E agora, professor? Relaxa, jovem, de novo. Observa. X elevado a 5 vezes x elevado a 4 dividido por x elevado a 3. Você fala, professor, mas aí tem multiplicação e depois divisão. Mas multiplicação já aprendemos. Então, um passo de cada vez. Vamos primeiro multiplicar. Ó. Resolve lá em cima aqui. Ó. Vamos resolver primeiro aqui, ó, para depois partir para a divisão. Você sabe fazer isso. X elevado a 5 vezes x elevado a 4, nós teremos quanto, galera? X elevado a 9 dividido por x elevado a 3. Lembra aqui em cima? Repete a base e soma os expoentes. Aí agora sim faremos a divisão. X elevado a 9 dividido por x elevado a 3, nós teremos o que, gente? X elevado a 9 menos 3, x elevado a 6. Beleza? Agora para a próxima propriedade. Terceira, potência de uma potência. Como assim, professor? Imagine essa questão. Você tem uma potência elevado a outra potência. Vamos refletir devagarzinho? Peraí. Eu vou fazer a de cima primeiro. Eu tenho elevado a 3. Se eu tenho elevado a 3, eu quero multiplicar esse termo 3 vezes. Vou fazer isso. 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. E multiplicar a potência de mesma base, eu já sei. Você já sabe. Tranquilo. 3 elevado a quanto? 2 mais 2 mais 2. 3 elevado a 6. Aí você, ó, era 3 elevado a 2, 2, 3. 2 vezes 3 é 6. Então, essa é a propriedade. Potência de uma potência, você faz o quê? Repete a mesma base 3. E multiplica os expoentes. 2 vezes 3 vai ser 6. Então, galera, ó, terceira propriedade. Potência de uma potência. Olha o que fazemos. A elevado a n. Isso tudo é elevado a m. Repetimos a base A. E multiplicamos os expoentes. N vezes m. Terceira propriedade. Tranquilo? Beleza. Agora, olha... Não, foi o seguinte, fazer um acordo. Eu vou pular para a quarta propriedade e fazer uma atividade só, assim, tudo junto e misturado. Então, ó, propriedade 4. Potência de um produto ou quociente. Potência de uma multiplicação ou de uma divisão. Observa. É muito importante também, parece algo simples, mas ajuda muito em operações futuras, quando trabalharmos polinômios e outras situações. Então, preste atenção. 2 vezes 3, isso tudo é elevado a 2. Essa propriedade serve só para explicar que quando temos um produto, uma multiplicação, e isso tudo está elevado a algum expoente, precisamos ter noção e saber que os dois fatores envolvidos, ou mais fatores, se tiverem 3, 4, todos os fatores envolvidos nessa multiplicação estão elevados àquele expoente. Precisamos entender que quando eu tenho 2 vezes 3 elevado a 2, o 2 está elevado a 2 e o 3 também está elevado a 2. Não posso confundir só elevar o 3. Seria diferente disso aqui, ó. 2 vezes 3 elevado a 2. Aqui só o 3 está elevado. Mas quando eu tenho um produto elevado ao expoente, eu tenho que entender que os dois fatores estão envolvidos. Então, 2 elevado a 2 e 3 elevado a 2. E o mesmo vale para a divisão. Se você tem 6 dividido por 3 elevado a 2, importante entender que o 6 está elevado a 2 e que o 3 também está elevado a 2. Certo? Essa é a última propriedade. Compreender
que as partes envolvidas na multiplicação ou na divisão, se estiverem elevados a algum expoente, todos estão envolvidos. Então, todos estão elevados àquele expoente. Beleza? Tranquilinho? Certo? Exemplo. E é importante entender o caminho inverso. Até para precisar juntar às vezes. Se você tem 7 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, e eu digo a vocês, represente como uma só potência. Aí você, oxente, mas a base não é igual, eu faço o quê? Aí sabe o que eu lhe digo? Calma, jovem. Observa, as bases não são iguais, os expoentes não são iguais. Você não tem elevado a 3 e elevado a 3. Então você reflete, você pensa, os dois estão elevados ao mesmo 3. Então eu posso ter o quê? 7 vezes 5 elevado a 3. Quanto é 7 vezes 5? 35. Então isso aí é o mesmo que 35 elevado a 3. Viu que tranquilo? Então, para encerrar, quarta propriedade, potência de um produto ou quociente. É importante saber. A vezes B elevado a N, nós temos A elevado a N e B elevado a N, e vice-versa. A dividido por B elevado a N, nós temos A elevado a N dividido por B elevado a N, e vice-versa. Beleza? Tranquilo? Vamos agora para a diversão, certo? Para a brincadeira. Represente como uma só potência. E agora, observa. 7 elevado a 2 elevado a 4. Oxente, professor, falamos agora. Potência de uma potência. Repete a base 7 e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. É o mesmo que 7 elevado a 8. E dando sequência, vamos a outro exercício? Falei, minha Nossa Senhora, das questões difíceis. 2x elevado a quadrado, elevado a 2. Tudo isso elevado a 3. Observa bem, galerinha, para não confundir. Ó. Aqui dentro eu tenho um produto. 2 vezes x ao quadrado. Só o x aqui está elevado a 2. E todo ele está elevado a 3. Então a gente tem que separar. O que é que eu vou ter? Nós temos 2 elevado a 3 vezes x ao quadrado elevado a 3. 2 elevado a 3 é tranquilo. 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar quanto? Vai dar 8. E x elevado a 2 elevado a 3, repete a base x e multiplica os expoentes. 2 vezes 3 é 6. E chegamos no nosso resultado final. Tranquilo, galera? Encerramos aqui a parte 1 dessa aula. Essa aula, por ser muito conteúdo, resolvi dividir em parte 1 e parte 2, beleza? Em seguida, eu coloco a parte 2, tranquilo? Até mais, galera. Um abraço, espero que vocês tenham compreendido. E eu vou colocar aqui embaixo algumas questõezinhas para vocês se divertirem aí bastante, tá certo? Tchau, tchau e até mais.